Pessoal, boa noite a todas, todos. Antes de mais nada, agradeço imensamente a presença de vocês, os diretores que trouxeram ou a escola toda, ou mesmo alguns representantes. E a nossa intenção hoje é realmente valorizar vocês mesmos, né? Que vocês, que de uma forma ou de outra fazem, né, a educação de Paulínia ser uma educação diferenciada e uma educação de qualidade. Então, mais uma vez, eu peço desculpas aí pelo atraso, né, os problemas tecnológicos. Vocês são a primeira turma de apresentação das práticas exitosas e, por isso, nós estamos, com certeza, aprendendo um pouco mais aí na organização desses eventos. Bom, vamos lá. Antes de iniciar, eu preciso fazer uma homenagem nesse privilegiado espaço com educadores. A educação hoje perdeu aí uma ilustre professora, a querida professora Orli Zucato Mantovani de Assis, que impactou a vida de muitas crianças com seu modo de fazer educação. Quebrou cientificamente o mito da pobreza. Criança pobre também aprende. Durante toda a sua trajetória no magistério, foi capaz de expressar com grande intensidade o que é ser professor. Minha gratidão, Orli, como aluna, como orientanda e amiga. Vida que segue, e é com muita alegria que a Secretaria Municipal de Educação inicia hoje a jornada de formação pedagógica intitulada Práticas Exitosas da Educação, Diálogos de Professor para Professor, que será realizado aí durante todo o ano letivo de 2024. O objetivo desses encontros é buscar reconhecer, valorizar, divulgar e prestigiar o trabalho dos professores da Rede Municipal de Ensino de Paulínia, junto aos alunos da educação básica, que muito contribuem para a qualidade e melhoria do processo de ensino e aprendizagem, que foram desenvolvidas durante o ano passado e também neste ano letivo. Hoje teremos ricos e potentes relatos que legitimam a ideia de que a prática docente se torna pedagógica quando o professor entende como e quanto suas ações educativas contribuem para a formação plena do estudante. Os relatos trarão a realidade de muitos professores, preocupados com as necessidades das crianças e dos adolescentes e que também fazem questão de construir um aprendizado mais significativo, como, por exemplo, o trabalho com centros de aprendizagens, que busca fortalecer a construção da autonomia dos alunos, assim como teremos também o trabalho com o Projeto Olimpíadas, que resgata o espírito esportivo e o trabalho em equipe. Um olhar além do convencional. Traz um relato de experiência, vivenciada no contexto do atendimento educacional especializado, evidenciando assim as práticas pedagógicas inclusivas, tão valorizadas pelo currículo local. Outro projeto que será apresentado tem como base as metodologias ativas, que tem como título Conhecendo o Ciclo da Vida das Borboletas, que responde às curiosidades das crianças pela vida. E, por fim, para abrilhantar mais ainda as apresentações, teremos a fábrica de frases e de textos, que, a partir de uma sequência didática, intensifica os processos de alfabetização por meio da produção textual. Bom, vamos lá, então, iniciar. Nós precisamos mudar aí o roteiro da apresentação, né? E vamos começar com a Glória. Não, ela já veio? Então vem. Vem a Raquel Pierini Lopes dos Santos, com a prática pedagógica, trabalhando com centros de aprendizagem. Boa noite a todos.
vocês. Está desligado. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para compartilhar um pouco daquilo que a gente faz em sala de aula, né? Eu sou a Raquel Pierini, eu estou na escola Elvira e neste ano, então, eu iniciei o ano trabalhando, inclusive, algo que eu aprendi com a professora Elvira. Poxa. Raquel, eu esqueci de falar uma coisinha para você. Você terá 18 minutos para a apresentação, tá? Assim como os outros colegas também. Como eu disse, a professora Oli, eu fiz um curso com ela há muitos anos e eu venho pondo em prática essa forma de trabalhar com as crianças, que são os centros de aprendizagem, mais conhecidos como os cantinhos, né? Coloquei algumas fotos, tinha preparado um vídeo que não vai ser possível passar, mas assim, todos estão autorizados, tá? E direito de imagem. Bom, gente, os centros de aprendizagem, primeira justificativa, ele vem em decorrência da demanda que a gente tem hoje, né, da educação contemporânea que nós estamos tendo, a dificuldade de autonomia das crianças. Então, a justificativa para esse projeto é porque o trabalhar em grupos, né, com centros de aprendizagem, cada centro uma atividade específica, desenvolve muito a autonomia das crianças. Sem mencionar, né, gente, a questão da aprendizagem mesmo, do raciocínio lógico, da interação, da colaboração que eles têm um com o outro. São tantos objetivos, eu coloquei alguns bem curtos, assim, coloquei os principais para vocês. O primeiro deles, em trabalhar essa prática, é promover a autonomia dos alunos no processo de aprendizagem. A gente percebe que o desenvolvimento das estruturas de pensamento das crianças muito se retarda pela falta de autonomia que eles têm na sala de aula. Estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com colaboração, comunicação e autoconhecimento deles. Favorecer a construção do conhecimento de forma significativa e contextualizada, que seja uma aprendizagem assim significativa para as crianças. E potencializar a criatividade, o interesse dos alunos pelo aprendizado. Promover a inclusão e a diversidade, respeitando as diferentes formas de aprendizagem de cada criança. E aí, gente, quando a gente pensa nesses centros, o que dá para se trabalhar? Na nossa grade, todos os componentes curriculares. As habilidades, todas. Destaquei, assim, só o tema, autonomia e responsabilidade, porque a criança escolhe a sequência da aprendizagem que ela vai ter. Colaboração e trabalho em equipe, porque eles sentam em pares, né, em grupos, é um auxiliando o outro na escrita, na leitura, na produção, no desenvolvimento do raciocínio lógico. Comunicação oral e escrita, pensamento criativo e resolução de problemas, criatividade e inovação, empatia, respeito à diversidade e autoconhecimento e autorreflexão. Bom, dito isso, como que funciona essa prática, né? Todos os dias a aula é dividida em 5 etapas, sendo o planejamento, atividade coletiva, a atividade individual, a atividade diversificada, que é o cerne aí, né, da proposta, e a avaliação do dia. Então, começando pelo planejamento. No planejamento, é logo na entrada, né, que a gente faz, é aquela roda onde para eles, onde as crianças, primeiro, tem a questão do diário de bordo. Cada dia uma criança leva para casa esse diário e lá eles vão relatar tudo o que foi feito na sala. E o interessante é que, às vezes, uma criança vem, quando ela faz a leitura, o outro fala assim, mas você esqueceu de dizer que a gente aprendeu com essa atividade. Então, vai desenvolvendo a escrita, a leitura, o apresentar, né, o apresentar de forma oral para os outros. Aqui é um exemplo, eu trouxe um outro que a gente faz no começo do ano, eles recebiam digitado, agora eles já vão escrevendo, né? Então, na segunda-feira, porque assim, gente, a atividade nos centros, a parte diversificada, cada grupo faz uma atividade diferente. Não dá para fazer tudo num dia. Então, eles levam a semana. Começa na segunda até sexta, eles têm que fazer. A sequência, cada um vai decidir a sua, tá? Então, aqui é um exemplo, eles copiam no caderno e para eles poderem mudar de atividade, tá? Como você controla? Ele só sai da atividade se eu der minha rúbrica ali. Quer dizer, eu verifiquei, né? Então, vamos lá. O planejamento também é a hora da história, da professora, né? Que eu conto, hora da leitura de lei. A gente coloca, às vezes, o planejamento aí. Momento coletivo. Como o nome diz? Todos fazem tudo junto, ao mesmo tempo. Então, aquela hora que eu quero trabalhar bem um conceito com eles, ou então é uma história que eu preciso trabalhar, então eu vou fazer de forma coletiva, ou então a gente está formando lá o nosso lab book, né, de aprendizagem que a gente fez de algum tema.
Essa aula, por exemplo, era dos povos indígenas e a gente já estava no momento da confecção do lapbook individual deles, mas eram todos fazendo a mesma atividade. Então, tá aqui na história, quando a gente quer trabalhar de uma forma, sempre com atividades lúdicas também, né, como essa do paladar, mas todos na mesma atividade. Por isso que o nome vem, e não tem como, porque a gente precisa ter um momento, né, de explicação. Então, a gente tem esse momento. O momento individual é aquele benefício que eles têm. São só 10 minutos, que dá a impressão de que você, professor, não está fazendo nada, mas nessa hora você está, porque é aqui que eu começo a perceber a personalidade das crianças, o gosto, porque ela tem 10 minutos livre, onde ela faz algo que é o que vem à cabeça. Pode ser um desenho, tem uma caixa do Girafildo que a gente tem, que são muitas atividades ali, ele pode escolher. Ele pode, de repente, fazer um jogo de imagem e ação, em grupinho, mas são somente 10 minutos, que é para eles refrescarem a mente deles de tanta atividade que eles fazem, tá? Então, ou então eles vão numa leitura, mas são somente 10 minutos no dia. E o momento diversificado. Aqui, gente, eles estão em grupo, cada grupo é uma atividade diferente. Como que a gente controla? Você está levando a mim? Você pode fazer aqui? Isso, tudo. Então, por exemplo, tem cartazes, né? Então, tem vários cartazes que são os grupos da semana. Pode ser de material, né? Desse jeito, como quadro de pregas, pode ser às vezes na louça, como vai ter uma foto, vocês vão ver eles fazendo. Ah, não, estava no vídeo, desculpa. Mas assim, a criança ela tem o crachá dela. Então, na segunda-feira é o dia que eu apresento as atividades diversificadas. Então, ele já sabe que no grupo 8, por exemplo, é uma pesquisa. Pesquisa de R, né, de R forte, R fraco, um exemplo, ele já sabe que é aquilo. No grupo 1 tem o jogo da matemática, no grupo 2 tem a atividade de história, no grupo 3, o que ele faz? Ele tem o caderno, ele tem o controle dele, ele vai com o crachá, então vai saindo sorteios, né, vai pegando o nome, eles vão vendo, eles vão encaixando, e só pode até 4. Então, às vezes, eles chegam assim, mas eu quero esse jogo, mas já lotou, então ele respeita, lotou, vou ter que esperar, deixa eu ver o que foi que eu não fiz. Aí ele olha o caderninho dele, aí ele vê que ele não fez a atividade 2, não era a principal que ele queria, mas ele vai e vai para o 2. Então, eles sentam com todos, porque ele não fica somente com aquele grupinho. Há atividades que são um jogo que quando um termina, todos terminam ao mesmo tempo. Então, acaba que o grupo inteiro levanta, ele vai para outro, só que na hora de ir, eles não conseguem mais ir juntos, porque não tem espaço, né, para eles irem juntos. E há atividades que, embora seja lúdica, ele não depende do outro para concluir, embora ele tenha participação oral ali. Então, ele levanta, traz, eu verifico, e eu falo que trabalhar com centros de aprendizagem me ajudou muito em questão de organização e planejamento, eu, como professora. Nossa, quem entra na sala e fala, gente, você dá conta? E dou conta. Tem pessoas aqui que já viram como que funcionam os cantinhos na sala de aula. Eles escolhem, eles vão rodando, eles sabem, eles se programam que até a sexta-feira eles têm que passar por todas as atividades. Eu tenho 25 alunos esse ano. Então, eu não posso ter somente 7 grupos de 4, eu tenho que ter pelo menos de 8, 9 grupos. Então, alguns funcionam dentro da sala e outros funcionam fora. Os que funcionam fora, gente, são aquelas atividades que eles não vão me chamar mesmo. E eles ficam tão independentes, tão autônomos. E uma produção que eles fazem, eu digo assim, é uma sala muito boa, rende muito. Tem criança que está com um pouco de dificuldade? Tem, mas um colabora com o outro, tá? Eles vão rodando. Tem artes, entra toda atividade que você puder imaginar, ela vai entrar aqui nesse momento. Aqui era um videozinho, não vou conseguir passar. Não vai dar. Aí eu trouxe aqui um pensamento do Piaget, que reforça, porque a interação social é um fator indispensável para a construção do conhecimento, porque ela permite ao indivíduo confrontar suas ideias com a dos outros e assim progredir no entendimento. A gente vê que hoje, né, nós somos muito biricocêntricos. Não é diferente com as crianças. Então, trabalhar em grupos desenvolve isso, a empatia, a colaboração, o ajuda ao outro, e eles progridem, sabe? Aquela criança eu tinha crianças que não estavam escrevendo, estão escrevendo, porque o outro vai ajudando.
Hoje mesmo, na atividade de matemática, era um jogo, e daí eles tinham que fazer grupos, tá? Era como uma multiplicação, era o jogo. E daqui a pouco, um pegou e falou assim, eu filmei, porque eu falei, eu tenho que memorizar essa fala, porque ele falou assim, como que você pensou? Aí ele falou assim, porque era assim, era 3 grupos de 4, quanto que dava? 12, né? 3 vezes 4. Aí ele fez assim, se fossem 2 grupos, seria 8. Mas o dobro disso seria 16, mas ela não pediu 4 grupos aqui, a professora aqui pediu 3 grupos, então eu tirei 4 e ficou 12. Aí o outro ficou assim, não entendeu, aí eu cheguei, que eu estava próximo, porque a gente vai rodando, né? Eu falei, fala de novo. Ele falou assim, professora, é que se fosse 2 grupos era 8, o dobro disso seria 16, você não pediu 4, você pediu 3, então eu tirei 4 e ficou 12. Eu falei, nossa, alguém aqui pensou de outro jeito? Aí tinha a menininha, ela fez assim, eu coloquei 4 em cada pratinho e contei deu 12. Eu, muito bem. Porque, e um vai pensando, e eles ficaram assim, eu não estou entendendo, eu tenho que falar, né, ele tem a língua presa, eu não estou entendendo o que ele está falando. Aí eles repetiam. Então, eles vão pegando, às vezes, todas as contas que eles fazem, você vê eles conversando, mas como que você pensou? Porque eles já acostumaram. Mas como que você pensou para chegar nisso? Mas eu não pensei assim, acho que eu vou ter que chamar a professora. Então, ele chama. E tem um cantinho, que é o cantinho com a professora, né? Esse cantinho, ele demora mais que uma semana, ele demora 25 dias de aula, porque cada dia é um aluno que entra. Então, enquanto eles estão, ele já sabe que o primeiro que entrou aqui, ele só vai repetir quando eu falar que começou nova atividade, porque essa, enquanto eles estão trabalhando, e eles trabalham sozinhos, eu vou em outro local com essa criança, e eu aplico aquelas provas famosas que a gente conhece, né? Para a gente ver conservação de número, conservação de massa, conservação de capacidade, verificação de leitura, um exemplo, e tudo, gente, bem simples, um exemplo, jogo de classificação, que foi o que eu estava fazendo semana passada, das garagens dos carrinhos. Então, é aquele momento meu com o aluno que eu vi que já conserva número, então, para ele eu vou preparar outro. Aquele que não conserva, eu vou repetir o mesmo teste, até a criança apropriar. Então, ele já sabe, é 1 por semana, quando completa, eu falo, gente, começou a nova rodada com a professora, então eles entram nesse cantinho. Então, eu acho assim, que o trabalhar com os centros fez com que eu realizasse atividades com os meus alunos que eu não conseguia antes, fazendo todo o tempo, a mesma coisa. Porque eles estão tão independentes, olha, eu estou com o 3º ano, e não é que eu dou muita lição na NASA, não, mas eles já estão no 2º caderno, porque eles têm que fazer registro de jogo, eles têm que produzir textos. E eles fazem brincando, então eles até falam assim, nossa, mas a aula foi muito divertida hoje, professora. E realmente é, porque a criança é lúdica. E ela tem que entender, claro, que eu não levo nunca atividade como se fosse jogo como passatempo. O jogo não é passatempo. O jogo tem um objetivo, o jogo da aprendizagem. Por isso que eu falei assim, que hoje eu sou muito mais organizada, planejo. Hoje é mais rápido também, né? De quando eu comecei com a professora Orly, que acho que muitos aqui devem ter feito o ProE, né? Então, é uma prática que a gente pensava que era só para educação infantil, mas não. Ela funciona muito bem com os maiores, principalmente com os maiores, porque são mais, né, eles vão ficando mais independentes ainda. Questão da avaliação, a avaliação nesses centros, ela envolve tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos. Ela é completa, gente. Quando fica assim, nossa, eu tenho que dar 3 notas para o meu aluno, eu não tenho dificuldade, porque todas as atividades ali eu posso considerar como atividades avaliativas que eles fazem. Porque eles pesquisam, eles veem uma palavra, eles falam, não adianta perguntar para a professora, vamos pesquisar. Então tem o cantinho do dicionário, tudo tem os centros e eles vão passando. E eles já estão tão acostumados agora, no começo do ano dá um trabalhinho, né? Eles levam, dependendo da série, levam umas 3 semanas. No 3º ano, com 2 semanas, já estavam sabendo trabalhar bem. E o legal é que, além dos alunos, eles são incentivados a realizar autorreflexão. Por quê? Porque não acaba a aula assim. Quando falta 15 minutos para terminar, 20, 15 minutos, é a hora da avaliação do dia. Voltamos à posição inicial do planejamento. Ali eles vão colocar o que foi aprendido, o que foi trabalhado, o que gostou e o que não gostou. É ali que eu vejo se a atividade deu certo ou não deu certo, porque eles falam mesmo, né? Eles falam, e ali, a criança que é o diário de bordo para outro dia, é nessa autoavaliação que ele vai ver tudo que ele vai ter que escrever no caderno, que foi a aprendizagem do dia. Então, não adianta você trabalhar com o centro se você não tiver um fechamento, e esse fechamento é diário.
Todos os dias eu preciso sentar na roda e aí cada um, muito rápido, mas eles fazem uma avaliação. É a reflexão daquilo que foi aprendido em sala de aula naquele dia. Tá bom? Porque daí também é nesse momento que eu vejo onde eu, como professora, tenho que atuar para melhorar a aprendizagem dos alunos. E aqui estão as referências, né? Foram usadas para o centro de aprendizagem e eu agradeço a atenção de vocês. Eu trouxe os modelinhos de jogos, mas nem... Raquel, muito obrigada. Né? Nada por acaso. Né? Olha, se tivesse combinado, não seria tão... Né? A Gladys Martins vai falar um pouquinho com a gente sobre uma prática bem pertinente a esse ano, que são as Olimpíadas. Aí foi pra cima, pra cima gravando no pé. Um negocinho. Boa noite a todos. Faz isso. Meio tímida no começo, daqui a pouco eu me solto. Parabéns à professora. Agora todo mundo está querendo os relatos e os combinados dela, né? Também adorei. Vamos lá. O que eu faço na nossa sala, eu falo nossa porque ela é, além de mim, né, eu tenho um professor de educação física também, que também comprou essa ideia do projeto Olimpíadas, é trabalhar com as crianças usando a questão dos centros de interesse também. Então, tem os dias, aliás, todos os dias tem as disciplinas que são subdivididas ao longo da semana, que são necessariamente trabalhadas, mas também tem os centros de interesses, que são os projetos. Eu trabalho com vários projetos curtos, que são do interesse da criança e às vezes do interesse da PRO, né? Então, esse daqui é interesse da criança e da PRO. O projeto Olimpíadas surgiu quando, em uma das aulas que eu estava trabalhando, eles perguntaram como fala isso. E eu entendi que era para falar, a menina ela era francesa, e eu entendi que era para responder em francês. E aí eu disse, bonjour, eles perguntaram como era bom dia. Eu respondi bonjour, e aí começaram, e como fala assim? Oui, como fala não? Non. Aí eu aproveitei, né, aquele negócio de professora faz tudo de caso pensado, falei, olha, por favor, é s'il vous plaît, e obrigado, é merci. E eles se encantaram e começaram a usar isso. Eu peguei uma turminha de primeiro ano um pouquinho desorganizada, no sentido de convívio com os amigos. Então, eles tinham algumas tratativas que eram um pouquinho do que a Patapov falou no nosso último encontro, que eles tinham, como eu diria, de uma maneira delicada. Eu acho que eles eram um pouquinho meio abruptos, desnecessariamente. Ficou bom, gente? Deu certo? Então tá bom, era isso. É o fungo 500%. Era uma coisa assim, a voltagem totalmente regulada. Então, eu achei que seria algo interessante para também trazer esse contexto. E o projeto Olimpíadas surgiu daí, na verdade. Quando a gente fala Olimpíadas, espera-se que venha, nossa, dos esportes. Não, os esportes estão presentes, mas não surgiram desse interesse. Sou apaixonada pela minha turma, já vou deixar claro. Quando eu disse que eu queria aqui apresentar para vocês o projeto, eles perguntaram se eles podiam terminar a apresentação, porque todos os dias eles terminam com uma música. E foi o que eu fiz hoje de manhã, pedi para gravar e mandei mensagem para minha diretora, que é um anjo. Falei assim, então eu queria só mais uma coisinha, pode mandar o vídeo também? Ela falou, acabei de mandar a apresentação. Falei, uma coisinha à toa. Ela, não, vou mandar, pode deixar. E chegou o vídeo que foi onde eu vim perguntar se cá estava. Bom, a turma é de primeiro ano B, desculpem, eu esqueci de falar, eu estou na Escola Odete, sou nova na rede, né? Sou novata, estou muito feliz, tenho muitas coisas a aprender e está me encantando muito. Esse projeto, então, ele surge
desse interesse das crianças, mas que eu fiz a correlação com as Olimpíadas visando o desenvolvimento não só dos esportes, da apresentação dos esportes, como também dos diferentes países, como também da cultura. Os objetivos, aqui já uma das lindezas da minha turma, despertar o interesse dos alunos pela cultura e história das Olimpíadas, o que eu achei bastante interessante, porque daí a gente foi parar nos planetas, tá, gente? Olha que coisa curiosa, né? Eles perguntaram aonde ficavam os países. E eu fui pegar o globo terrestre que tinha disponível na nossa biblioteca. E aí eles perguntaram por que um país ficava de ponta cabeça e o outro ficava lá em cima. Aí eu rodei o globo e falei, e agora? Né, o ponto de referência. Aí a gente foi parar nos planetas. Promover o conhecimento desses diferentes países. Então, claro que é um introdutório, eles estão caminhando. Os países são de escolha livre deles. Eu não forço nenhum deles, tirando a parte que eu falo só em francês com eles agora durante a aula toda, eu tô brincando, não é bem isso. Mas assim, os interesses dos países que eles têm. E o que eu achei bastante bacana é que nós trabalhamos também na aula da leitura para encontrar os autores dos livros, sabe, na contracapa? E eles começaram a encontrar os autores e perguntar, olha, não leem ainda, alguns sim, mas não todos. Esse autor, ele parece ser daquele país. E aí a gente começa a fazer as pesquisas. Estimular a prática de esportes, é claro, e me gerou um encantamento muito grande. Paulínia oportuniza a prática esportiva para com os pequenos, o que é bastante interessante, com as aulas extracurriculares, né, que os familiares levam. E eu descobri que eu tenho na minha sala grandes futuros atletas. Fortalecer valores como respeito, diversidade, espírito esportivo e trabalho em equipe, que esse foi o mote de trazer o projeto Olimpíadas, relembrando dos conteúdos atitudinais, né, da gentileza, que para mim é um dos pontos primordiais para a gente conseguir fazer um bom trabalho educacional também. E incentivar a criatividade e a expressão artística. Metodologia. Aqui eu coloquei 4 semanas, mas é claro que perpassa esse tempo, porque eu achei bom delimitar um certo período, e que as atividades elas foram planejadas usando as disciplinas da nossa grade curricular, né? E também os materiais, livros, revistas, vídeos, jogos, materiais de arte e ferramentas exploratórias. O que eu chamo de ferramentas exploratórias? Quem nunca? Alguém conhece o Google Tradutor? Todo mundo, né? Não que a gente precise, né, gente? Como poliglotas que somos, a gente não precisa. Aí a criança chega para mim e pergunta, como é que fala escola? Em francês, tudo bem, eu lembro, mas será que eu lembro da entonação? Não necessariamente. Aí coloquei o Google Tradutor. Então agora as minhas crianças fazem assim. A gente quer ver, tem um momento de curiosidade, no momento de curiosidade eles entram, eles têm acesso livre, e aí eles já colocam no tradutor e já colocam a palavra que eles querem. E aí eles me fazem repetir, e agora eles já estão sabendo a entonação, eles dizem, mais ou menos, ficou muito boa, essa ficou boa, você falou direitinho. É isso, né, gente? Disciplinas trabalhadas rapidamente, artes. Eu entrei com o Cerro, pontilismo, que acho que é um dos que nós trabalhamos muito enquanto professores polivalentes, né? Alguns outros artistas, por exemplo, Delacroix, que tem aquele quadro famosíssimo, né, socorro. Ai, meu Deus, tô nervosa, viu, gente? Não é fácil, não. Deixa eu respirar, cheira a florzinha. Passou a galinha, pronto. A liberdade guiando o povo. É que eu só lembro da tradução em francês. Desculpa, gente, eu não tô lembrando o nome. Tô brincando. Mas é aquele quadro famoso que tem a moça que segura a bandeira francesa e na outra mão segura uma arma e ela está guiando o povo pós-Revolução Francesa. Todo mundo lembrou, né? E ela tem uma boina. Vocês repararam que ela tinha essa boina na cabeça? Também não. Vocês sabem qual é o mascote desse ano na França? As minhas crianças sabem. É o Frige, que na verdade é só aquela boina vermelhinha.
porque os franceses acreditam que aquilo representa a liberdade para o povo francês. E aí, olhem só, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente saiu de um serrô que estava programado. Quando eu fui trabalhar com mascote, eles foram me perguntar, Pro, mas o que significa isso? Eu falava, bom, a Frígia, né, mas eu não conseguia explicar que era aquele gorro, que na verdade é uma boina gorro. E aí a gente foi parar no quadro do Delacroix. Então é muito bacana perceber que a curiosidade, o interesse deles vai perpassando pelas disciplinas. Fomos para a história, no que tange a história das Olimpíadas, mas daí eles também quiseram saber por que tinha aquela moça caminhando na frente. E aí foi a história da Revolução Francesa, primeiro ano, sim, de leve, suave, né, en passant. Português, a correlação de algumas histórias, de alguns contos franceses que foram traduzidos para o português, que ficaram muito bacanas. Geografia dos países, que eu já falei para vocês. Matemática, a contagem das medalhas, eles amam. E aí o uso do material dourado. E eles estão na expectativa, na contagem regressiva, de quando começaram as Olimpíadas, para eles contarem as medalhas. Aglai, mas você está estimulando que tem que ganhar medalhas? Não, gente, eles vão contar as medalhas de todos os países para ver qual país vai ganhar mais. Porque o importante não é ganhar, mas é sim participar, né? E isso é muito, muito trabalhado com eles. Os esportes, que foi uma grata satisfação descobrir que eu tenho várias crianças, eu tenho até uma que eu acho que ela é top, com a ginástica artística, ela faz e participa dos campeonatos e ganhou várias medalhas e estimula as crianças na hora do brincar, que é um espaço muito diferenciado da nossa escola, que tem o momentinho pós-intervalo, em que as crianças são direcionadas para espaços diferenciados dentro do espaço escolar, e um deles tem as argolas, né, que no começo ninguém ia, e agora as meninas estão lá, quase virando, claro que beba com moderação, o professor de educação física assume essa parte, tá? Queremos todos os alunos impecáveis ao final do projeto. Aprendizagem alcançada. Eles embarcaram nessa jornada de aprendizado de maneira altamente participativa e protagonista. E isso é o que mais me encanta, porque a gente está falando de crianças muito pequenas. Eu estou falando de crianças de 6, 7 anos que de início se degladiavam para pegar na mão da Pro. E que agora eles falam, Pro, quem é? Ah, tá. Não, mas eu vou deixar meu amigo, porque ele ainda não foi na frente. Ah, eu vou deixar meu amigo precisa de lápis, tem um material coletivo, eles vão até lá, eles se subdividem. Está faltando lápis? Não, mas eu faço um pouquinho, empresto um pouquinho e ele faz o restante. Isso, para mim, é encantador, né? É uma mudança significativa. Aqui algumas das nossas atletas, futuras medalhistas ou não, mas futuras participantes, né? Outra coisa curiosa, aqui vocês veem hipismo, natação. A minha judoca é a artista... como que fala? Nova Daiane dos Santos, ginástica artística, né? Que ela é uma coisa fora do normal. E descobrimos também, nesse momento de curiosidade, que o hip hop ou breaking também é um esporte olímpico, também entrará para concorrer. E descobrimos que temos várias crianças que o fazem aqui em Paulínia, porque é oportunizado no contraperíodo, gratuitamente, o que é legal, né? Muito legal. Considerações finais. O projeto, eu considero sendo um grande sucesso. Me enche de orgulho dos meus pequenos, porque eles realmente se desenvolveram muito em todas as áreas. Eu acho que eu estou um tiquinho nervosa, então não vou lembrar de tudo, mas assim, a gente vai fazendo as correlações, ciências, história, geografia, que fica bem interessante. Sai um pouquinho do convencional, né? Os conteúdos são trabalhados, claro que sim, mas sai um pouquinho do método tradicional de trabalhar para com eles. Essas atividades contribuíram para o desenvolvimento de habilidades dos alunos e essas habilidades interdisciplinares. Cabe o destaque aqui que os jogos eles serão no momento em que eles estarão em recesso, né, ou quase voltando, e depois a gente tem os Paralímpicos, então dá para continuar um trabalho bem legal, né?
que já está tudo de caso pensado, tá? Eu e o professor Denis, que é o nosso professor de Educação Física. Era isso. Muitíssimo obrigada. Então, agora eu tenho a despedida, se vocês me derem 2 minutinhos, das crianças. Feito com muito carinho hoje de manhã, porque eles disseram que a gente se despede, só uma curiosidade, a gente se despede assim todos os dias. Eles estão saindo para pegar a van, eles estão falando, Pro, mas não cantou a música. Eu falo, tá bom, então vamos cantando. Acho que tem que aumentar. Não tem que aumentar ela? Dá pausa aí. Como seria lá, gente? Auxílio técnico. No volume mesmo da lousa. No volume da lousa. No botão da lousa. Não, o físico mesmo da lousa não tá. Botãozinho lá? Do lado do 100% liga? Não, Não, do lado. Não. do lado. Aqui. Ah, é. Ah, tem esse Ela também tá destreinando. É. Agora é mais simples. Bom. A flor no cabelo foi dada hoje de manhã e eu gravei sem eles. Eles falaram não. São? Deve ser. Muitíssimo obrigada. Merci. Merci beaucoup. Maravilha, maravilha, gente, maravilha. Muito obrigada, Glai. Vamos então agora chamar a Eliane Franchetti e a Cláudia, que traz aí um olhar para além do convencional. É esse já? Não vai? Não, porque cortar o telefone da Você quer um? Não, não vai. Deseja abrir?
Boa noite a todos. Meu nome é Eliane. Eu vim aqui apresentar a minha prática do ano passado. O ano passado eu acabei ficando como professora de apoio durante todo o período. Eu sou nova na rede também, entrei em 2022, e eu acabei ficando adida e aí fiquei com uma criança durante todo o período como apoio da educação especial, e essa criança é Esther, e é sobre ela que eu vim falar hoje. Por que um olhar para além do convencional? Porque em se tratando de uma criança especial, uma criança com uma deficiência, e a Esther, ela é uma aluna que ela não é verbal e ela não tem nenhum tipo de comunicação. A aluna com a qual a prática pedagógica foi desenvolvida tem a síndrome de Phelan-McDermid. Por tratar-se de uma síndrome rara, ela é a única criança com essa síndrome da prefeitura aqui em Paulínia. Então a gente teve que fazer totalmente um trabalho articulado entre eu, a professora da sala, que é a Cláudia Rocha, e a Miriam, que era a professora da educação especial. Dentro desse contexto, seria necessário que a professora de apoio atuasse como um articulador e um mediador entre as necessidades diárias da criança, seu desenvolvimento pedagógico, pessoal, além do social, com as professoras. Então, a gente foi extremamente necessário um trabalho em equipe. Como objetivos do conhecimento, a gente tinha as habilidades e competências da BNCC, mas a gente, em todo o tempo, fazia as adaptações necessárias com os campos de experiência da educação infantil. A gente ia vendo as especificidades da Esther, e fazendo realmente um trabalho de acordo com o desenvolvimento que ela ia apresentando. A gente ia reconhecendo dia a dia o que dava para ser trabalhado com ela. Então, dia a dia, a gente tinha que ter essa conversa e fazer essa mediação. O que é a síndrome de Phelan-McDermid? É uma desordem genética resultante de alterações do braço longo do cromossomo 22. Ela é muito parecida com a síndrome de Down, só que a síndrome de Down, ao invés de serem 2 cromossomos, 21, elas têm 3. Por isso que acaba acontecendo a síndrome de Down. E essa síndrome tem uma desordem ali no cromossomo 22. A principal característica dessa síndrome é o atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, acompanhado de uma hipotonia importante, alta tolerância à dor, atraso ou ausência de fala. Aí, no caso da Esther, ela não tem fala nenhuma e nenhum tipo de comunicação, o que torna o nosso trabalho muito mais desafiador. Distúrbios do sono, dificuldade de interação social. Essa daqui é a Esther. Essa é a nossa sala, logo no começo do ano. O que a gente propôs? Logo no início, a gente queria que a Esther se sentisse feliz na escola e que ela tivesse interação com as crianças, que ela fizesse parte. Então, em todo momento, eu, a Cláudia Rocha e a Miriam, nós priorizávamos a interação delas com as crianças. Então, quando as crianças terminavam as atividades, elas sempre vinham comigo ali com a Esther e faziam as atividades propostas juntamente com a Esther. E por que, na verdade, esse PowerPoint eu já fiz desde o início do ano passado? Porque como era uma criança que, não, de certa forma, assim, não tem um caderno, não se comunica com a mãe, então a gente gostaria que a mãe soubesse o que estava acontecendo e qual era a nossa proposta pedagógica. Aqui foi a primeira vez que a gente brincou com tinta, ali a Esther colocando os palitos no cofrinho, e no início a Esther se recusava em todo o tempo, ela não queria fazer. Aqui com a massa-areia, lá sempre as crianças, e eu geralmente ficava meio longe assim para ver a interação dela mesmo, Aqui fazendo as atividades com apoio. E como nem tudo são flores, logo no início do ano, porque também tinha todo um trabalho pedagógico
quando eu ia ao parque com a Esther, nas aulas de educação física, e também uma descoberta do que ela era capaz naquele momento. E aí eu estava com ela naquele teião que tem na escola, ela levantou muito rápido, eu não estava esperando, ela caiu comigo. E isso foi, nossa, foi desesperador. E eu coloquei aqui para a gente ver que nem tudo são flores, né? Ali mais atividades com a Esther. Com o tempo, a Esther começou a demonstrar um certo interesse, ela foi ficando mais aberta, mas ela ainda não tinha curiosidade, ela era mesmo passiva, né? Aqui toda a interação dela com as outras crianças, aqui ela no parquinho, ela não subia no escorrega, mas tinha uma funcionária na escola que ela subia no escorregador enquanto eu ficava para baixo para ajudar a Esther a escorregar, né? Ela aqui, por favor, ela nos brinquedos. E o que aconteceu? Todo esse trabalho sempre foi da escola toda. A escola toda sempre recebeu a Esther, sempre a gente teve o auxílio dos outros funcionários. Em alguns momentos, por exemplo, quando ela começou a ir no balanço, ela era totalmente passiva. Eu que colocava ela no balanço. E eu fui ensinando ela a se balançar sozinha. E foi muito legal porque a mãe perguntou se a gente estava ensinando ela a se balançar. Porque quando a mãe levou ela ao balanço, a mãe percebeu que ela já levava a perninha, o corpinho, né, ela já fazia o movimento. Aqui, ó, ela começou a interação com as outras crianças, né, e ela é uma criança muito carinhosa, mas ela era muito passiva, né? Aqui, ó, vocês podem ver a boquinha dela. Foi porque eu conversava com ela e eu mandava beijo para ela. E eu fazia barulhos com a boca e ela começou a fazer barulho com a boca também. Mandar beijinho, né? Aqui, no início do ano, a Esther se jogava para entrar na sala. Ela se jogava para entrar na sala, ela se jogava para entrar no refeitório. E a gente pode observar que a gente já conseguiu tirar aquela proteção dela, porque ela já estava mais à vontade. Chegou um certo momento que a Esther começou a tirar o sapato, né? Ela estava à vontade, ali era o momento dela, ela se sentia segura, né? Aqui foi um momento que uma criança chegou e colocou a coroa nela. E ela não gosta, ela tira. Mas a gente pode perceber que ela deixou e ela esboçava o sorriso, né? A gente percebe que ela percebe as crianças. Né? Ali, ó, foi um momento que ela não estava afim. Né? Aqui o que aconteceu? Logo no início do ano, eu já sabia que a Esther comia sozinha. Ela comia sozinha e eu já sabia que era o garfo. Mas no início eu fiquei muito insegura. Então, durante, eu acho que uma semana mais ou menos, a Esther comeu com colher, até que eu me sentisse segura para que ela comesse com o garfo, né? Aí depois agora ela come sozinha e estamos tranquilas as duas. Aqui foi quando a Esther começou a se interessar pela lousa digital, porque ela não se interessava também. Então, o que a gente fez? A gente colocou alguns desenhos que ela gostava, para que ela começasse a perceber. Ela conhece o símbolo do Firefox, procura no YouTube os desenhos que ela gosta, e foi muito legal. Algumas professoras, a professora Kátia, quando veio substituir a professora Cláudia, esse aluno era um aluno que também tinha um certo problema no comportamento, e a gente pode ver que ele também se dava muito bem com a Esther, ele ficava perto dela, participava das atividades. Era bem legal de ver. Aqui outras atividades que a gente ia propondo para a Esther. E a gente fazia mesmo atividade de coordenação motora. Todas as atividades que vocês acharem possíveis, a gente ia tentando e a gente ia oferecendo. Né? Aqui, as crianças mais insistentes eram a que dava mais resultado. Essa menininha, ela era bem insistente. Ela insistiu bastante até que a Esther cedeu.
Aqui foi muito legal, foi um momento em que a gente participou da festa junina. A Esther participou da dança com a sala dela, só que a dança do primeiro ano era a quadrilha. E como a quadrilha ela se movimenta mais, a gente pôde perceber que a Esther ia conseguir, ela ia sozinha, porque a Esther também ela não para sentada, ela não para, ela anda o tempo todo. E aí o primeiro ano, ela estava no segundo ano passado, e a turma do primeiro ano a convidou para participar da quadrilha também. Então ela dançou 2 vezes no ano passado. E foi bem legal também. Né? Algumas outras atividades. Aqui a Esther também estava mandando beijo. Depois a gente viu que a Esther, já sem apoio, ela já colocava os palitos no cofrinho. Ela mesma já pega o cofrinho, coloca os palitos. Né? Ela interagindo com as outras crianças. Ali era uma atividade adaptada sobre o meio ambiente, são as cores do lixo. Aqui, em alguns momentos na hora do intervalo, as outras crianças andavam com a Esther pela escola, e inclusive crianças de outras salas. No final do ano passado, essas 2 pediram transferência da escola, e a gente terminou o ano com uma criança do 5º ano que passava o intervalo todos os dias com a Esther. Aqui, essa daqui, né? Todas são atividades que a gente ia proporcionando. A gente tinha também alguns momentos, essa é a professora Cláudia Rocha, em que a professora Cláudia Rocha propunha as atividades para a Esther, e nesses momentos eu fazia alguma atividade com a sala de aula. Né? Também era muito legal. Aqui era uma atividade de identidade. Aqui era no dia do brinquedo, as crianças levavam e brincavam com a Esther. Aqui foi uma proposta pedagógica da Miriam, que é a professora da educação especial. Aqui foi quando a Esther fez mousse de maracujá, e lá foi ela servindo para as crianças. Aqui foi no dia das crianças, a Esther participa dos brinquedos também. Aula de educação física, a gente ia sempre buscando quais eram os interesses da Esther. Ali eram bolinha de sabão, que a gente estava brincando, esqueci agora, não vou me lembrar. Ali, essa daqui a gente fez a rotina da Esther com fotos, essa rotina funciona bem para ela também, é muito boa. Aqui também era mais atividades no dia das crianças. E agora eu vou ler para vocês um breve resumo do ano passado. No início do ano letivo, a aluna não apresentava interesse pelas atividades propostas. Permanecia na sala de aula por um curto espaço de tempo. Inclusive, as pessoas falaram que quando eu entrei na escola, eles falaram: Eliane, você vai emagrecer porque Esther anda o tempo todo. Sua atividade preferida era caminhar pela escola. Nos primeiros dias de aula, conjuntamente, decidimos tentar não introduzir o uso do tablet, para que houvesse um envolvimento maior com outras atividades. Ela só se interessava pelo tablet. Acabou que a gente introduziu o uso do celular, porque em alguns momentos a Esther fica muito nervosa, ela fica muito cansada, então a gente consegue dar uma contornada nesses momentos com um breve uso do celular. Né? Evoluções da Esther. Arremesso do copinho, se jogava muito no chão quando contrariada e ao entrar na sala de aula. Atividade de coordenação motora com os palitos no cofrinho acabou sem intervenção. Ela é mais receptiva quanto às atividades propostas. O tempo de concentração da Esther melhorou. Ela imita beijo e barulhos com a boca. Pega objetos quando manuseados ao seu alcance. Ela joga o lixo no lixo. Esses dias eu sempre dava o lixo na mão dela e falava: Esther, joga no lixo. E ela joga no lixo. Esses dias tinha um papel em cima da mesa que eu e ela estávamos, ela pegou o papel e jogou no lixo. Lava as mãos com intervenção, a interação dela com os coleguinhas da sala no intervalo, ela brinca no parque, no balanço, no teião, no escorregador, ela joga beijo quando ela quer descer dos degraus do brinquedo. A melhora na compreensão de diretrizes básicas, sim, não, sem, se aguarde.
melhora no contato visual, ela carrega a mochila de rodinhas dela. Antes eu dava a mochila de rodinhas na mão dela. Agora, na hora de ir embora, ela procura pela mochila e ela leva a mochila. A escuta e leitura de livros, a rotina, ela caminha ao meu lado, né? Entra na sala de aula quando deseja descansar, ela entra voluntariamente na sala de aula e ela senta no lugar dela. E daí ela tira o sapato também. Ela sorri quando a cumprimenta, ela se balança sozinha, ela por vezes dá tchau, ela tem curiosidade pelos movimentos das mãos, entra em outras salas de aula e observa o ambiente, demonstra curiosidade pelas atividades, desviando o corpo para observar, aprendeu a escolher seus desenhos na lateral da lousa digital, conhece o ícone do Firefox, melhora no uso do copo tradicional, pega o lixo quando derruba no chão e joga novamente no lixo, coloca a colher que se alimentou no recipiente, nas vasilhas, por vezes pega alimentos e põe na boca. E nós, no ano passado, não atingimos dois objetivos, que era o uso do vaso sanitário. Ela nem sentava no vaso sanitário e o desfraude, mas a gente trabalhou o ano inteirinho no ano passado e ela não sentava no vaso. E esse ano ela está sentando. Ela não faz xixi, mas ela está sentando. O próximo passo vai ser fazer o xixi, né? E ela também não ficava na biblioteca. Ela não entrava na biblioteca em hipótese nenhuma. E agora esse ano também ela já está entrando na biblioteca. Eu gostaria de agradecer primeiramente às professoras Miriam Coutinho, que é a professora responsável pela educação especial, e a professora regente da sala, Cláudia Rocha, sem as quais o trabalho realizado não teria sido possível. A singularidade observada no trabalho das duas colegas fez meus dias serem mais felizes e, com certeza, os dias da aluna Esther também. Eu gostaria de agradecer à diretora Camila, que sempre se fez presente e nos apoiou em todo o processo pedagógico, além de me tranquilizar em alguns momentos de ansiedade. As professoras Maria Tereza e Andréia, que convidaram a Esther para participar da sua apresentação na festa junina. A mãe ficou extremamente emocionada. Quando observamos que a quadrilha era mais dinâmica e atendia melhor às especificidades da criança. A professora Cláudia Fabiana é uma professora da nossa escola que ela tem formação também em fonoaudiologia e ela tem nos ajudado desde o ano passado, porque o ano passado começou um processo de comunicação alternativa. A todos os demais professores que recebiam a Esther em suas salas de aula, quando inusitadamente ela resolvia visitar aquele ambiente. A todos os funcionários que incluíram a Esther em todos os momentos que estavam presentes, demonstrando seu carinho e atenção e ainda me ajudavam no parquinho. O ano passado eu estava extremamente insegura e não realizada com o meu trabalho com a Esther. Foi muito difícil para mim no começo do ano, porque eu sou uma professora de sala, eu vejo a evolução das crianças e eu não conseguia ver a evolução da Esther. Até que eu cheguei na Miriam, que era professora da educação especial, e eu falei para ela como eu estava me sentindo. E ela falou assim: Eliane, coloca as evoluções da Esther no papel. E a partir da hora que eu coloquei as evoluções da Esther no papel, eu comecei a me sentir feliz, porque eu observei muitas coisas que ela não fazia, ou coisas que ela fazia que não eram legais e que elas não estavam fazendo mais. E eu continuei com esse processo, porque esse ano eu sou a professora de apoio da Esther novamente, porque a gente entendeu que a comunicação alternativa é uma mudança de vida para a Esther, para a família, e começar todo o processo pedagógico novamente, talvez não traria tantos frutos. Então, esse ano eu continuei com a Esther de novo e, novamente, eu estou muito feliz, porque eu fiz, como a Miriam falou, tenho colocado os progressos da Esther no papel. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu sou muito grata a Cláudia Rocha, a Miriam, a toda a escola, porque realmente tem feito a diferença na vida da Esther e na vida da família dela. E eu queria compartilhar com vocês esse vídeo. Também não vai, né? Tem que ser um computador. Ah,
Esther, dá um tchauzinho pra mim. Como que é o tchau? Dá um tchauzinho pra mim. Tchau. Ih, olha! Dá um tchauzinho pra mim. Como que é o tchau? Dá um tchau pra mim. Parece muito pequeno, mas quando a gente compartilhou esse vídeo com a mãe, ela ficou extremamente emocionada porque a Esther nunca tinha dado um tchauzinho para ela. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Bom, com certeza é emocionante. Bom, para a gente continuar, eu vou chamar agora o professor Rodrigo Lucatelli. É Rodrigo Mariano. Boa noite a todos, eu me chamo Rodrigo, junto com a minha parceira Mariana e a minha outra parceira de primeiro ano, a Aglai, que estava também apresentando, a Flávia, a diretora Ana Paula da Escola Odete. Eu tô com a voz ruim porque eu tô com a sinusite de hoje bem atacada. Nós construímos esse projeto ano passado, na verdade, tanto que nós não temos tantos registros fotográficos assim deste projeto que já vem acontecendo essa sequência didática. Ela se divide em 2 semestres. No início, nós iniciamos com a fábrica de frases e depois nós passamos para a máquina de textos, né, que também a gente colocou fábrica nos dois e aí dava alguma confusão. A gente preferiu colocar 2 nomes diferentes para este projeto, para essa sequência didática. Ela foi pensada primeiramente para os 5º anos e 4º, e aí como nós estávamos no primeiro ano, deparando a necessidade da alfabetização, que ela fosse contextualizada, significativa, de forma que letrassem essas crianças e não só decodificassem ou aprendessem a técnica, a gente tentou adaptar, falou, não, vamos adaptar essa atividade de 4º e 5º, que é produção textual, para primeiro ano. Por que não para primeiro ano? Né? Então ela surge, essa fábrica de frases, primeiramente com construções mais curtas, frases simples, palavras simples, e depois, com o progresso do semestre, nós vamos passando para a máquina, que aí é onde a gente começa uma análise textual maior, gêneros textuais e tudo mais. Quer continuar? Depois eu... Gente, eu vou pedir desculpas, né, por estar sentada, que eu não estou com a lumbar muito boa. Ficar em pé vai ser difícil. Bom, o Rodrigo já deu meio que uma síntese, né? No ano passado a gente focou mais no 2º semestre os textos mesmo. As frases, a gente foi construindo com o tempo. E além do registro escrito, né, dessa mobilização para que eles tenham interesse, até porque é primeiro aninho, a gente sabe que eles vieram de uma realidade diferente, né, teve pandemia, teve defasagens, então, além da escrita, também a oralidade e o processo criativo. Porque eu não sei se vocês percebem, mas como eu consumo muito cultura aí na TIM, eu percebo muito nos textos, até dos maiores. Eles pegam personagem de jogos, enredo de jogo, enredo de desenho. E hoje em dia tem desenho em tudo que é plataforma, a gente não acompanha. Às vezes você acha que a criança fez uma super produção e ela só copiou, né? Ela só fez uma cópia. Então esse trabalho também, né, tanto das frases quanto também do texto, ele exige da criança um processo criativo. Né? A gente vai mostrar mais pra frente, porque às vezes parece que não encaixa.
E esse trabalho deles terem que encaixar as palavras que saem, né, os norteadores, os motivadores, parece impossível. E eles nos encantaram muito com o que conseguiram. Então esse é o objetivo, né, dessa produção textual, deles aprenderem tanto as estruturas como a organização, tem que ter começo, meio e fim, como que segue a escrita, né, que eu preciso organizar, apresentar o personagem, tem coisas que não pode ficar só na ideia, eu preciso achar uma forma de transcrever, né, que o texto oral, ele foi importante, mas na hora de escrever ele precisa ser mais sucinto, então era todo um trabalho coletivo, né, de uma forma leve, que era para ser um desafio, né? O registro era sempre com a gente como escribas, e eles faziam depois esse registro, então a escrita mesmo não foi o nosso forte, né? Era mais a produção, a criação da história que ficava por conta deles. Das habilidades, quer falar? E aí, seguindo, faz aquele né, o bate-bola igual faculdade. As habilidades trabalhadas, elas são muitas, a gente não consegue mensurar quantas habilidades ou quais habilidades dá para trabalhar. Aqui a gente linkou algumas, que era o que a Mari falou, reconhecer a escrita, ter esse processo de letramento, de pegar um livro e saber qual é a primeira página, qual é a segunda, aonde eu começo a ler, onde começa a minha leitura, é de cima, é para baixo, qual seria a próxima página. Então, como eles chegaram com essas crianças de pandemia, que a gente, né, costuma falar, entregavam o livro didático, era uma petição, porque eram uns lá na página tal, outros na página do meio, de cabeça para baixo, de trás para frente, e a gente precisou começar desde o início, construção, degrau por degrau, trabalho de formiguinha, começando, mostrando qual era a direcionalidade certa e como utilizar o livro. E isso a gente estava introduzindo eles cada vez mais no mundo da escrita, da leitura e dos livros também. Então aqui são algumas das habilidades para primeiro ano que a gente conseguiu fazer esse trabalho. Agora eu vou falar um pouco como é feito essa prática, né, a fábrica de frases primeiramente. Aqui está mais ou menos um painel, ele vai estar disponível depois para vocês que quiserem baixar, dá para trabalhar com todas as etapas, as idades. Eles têm os disparadores, né? Primeiramente na frase quem, o que e onde. Então eles vão lá e sorteiam quem vai fazer parte da fábrica da frase. Depois aonde isso vai, o que isso vai acontecer durante a frase e por último aonde isso aconteceu. Então, como a gente começa primeiramente com as palavras com construções menores, para depois ir para o texto eles entenderem, assim fica fácil. Por exemplo, ele sorteou: minha amiga comeu macarrão na escola. Então ele separa, ele tem que encaixar, o aluno precisa encaixar no lugar certo e depois, com a ajuda da imagem, ele conseguir ler e transcrever isso e entender que eu tenho uma segmentação, que eu tenho todo um processo de escrita. E aí, na prática, né, eles vão sorteando aleatoriamente essas cartas, cada um escolhe ali ou a carta verde, ou a carta azul e a carta rosa, e nessa escolha que vem a surpresa, porque muitas vezes não combina o que eles querem. Por exemplo, o pato comeu na igreja. Eles ficam, não dá, e aí começa toda uma produção de criatividade para conseguir encaixar, né, essas palavras. E é sempre divertido, porque eles vão sorteando, por exemplo, a bruxa. Onde que será que ela vai estar? Na piscina. Aí começa aquela brincadeira, e eles falam, e agora, como que a gente vai construir isso? Então essa é a parte que é a hora que eles começam a conversar entre eles. Né? A organização da frase, porque se eu colocar num lugar errado ou num lugar diferente, a frase não vai ter coesão, não vai ter coerência, então vai ficar diferente. Então eles precisam saber aonde precisa localizar e encaixar. E depois, fazendo a leitura, uns já conseguem fazer a leitura mais rapidamente, eles pegam as pequenas palavras e montam, e os outros precisam dessa intervenção um pouco mais pontual. E após isso, eles fazem os registros nessas fichinhas de frases, e aí cada dia eles vão fazendo um registro diferente. E essa é a parte final, que é do registro de frases. A Mari vai falar da máquina de textos, que aí começa
a ficar mais complexo o projeto. Bom, eles tinham mais disparadores, né, do que as frases e também prendia muita atenção, levava um dia todo de aula, né, para que essa construção acontecesse, para realmente ter a participação deles. Então também era um sorteio, aí tinha sorteio de um ponto de partida, um objeto encantado. Às vezes o objeto encantado eu tirava, porque senão a história ficava sempre na mesma construção. Um objetivo, né, que o herói teria que alcançar, tem um herói e um lugar. Sorteava tudo isso e aí eles ficavam naquele debate, tentando construir em si. A gente tentava primeiro, eu costumava começar do ponto de partida e o herói, para eles já terem mais ou menos na cabeça o que eles poderiam imaginar de história. O objetivo, o lugar, o objeto encantado. E aí a gente vai ouvindo, poderia ser, né, o espantalho, ele podia ter um relógio quebrado, e aí ele queria ir no parque fazer amigos. Eles começavam sempre assim, pegando só, tá, e aí? Como é que ele vai conseguir fazer amigo? O que esse relógio quebrado vai ter na história? A gente vai precisar fazer um final. Tentando quebrar também aquele do Era Uma Vez, o Felizes para Sempre, né, que são a construção dos pontos. E ia. Aí um tinha uma ideia, o outro pegava aquela ideia e dava uma diferença. Aquelas crianças que eram mais espertas, eles traziam algo super diferente, que aí o outro que tinha tido a primeira ideia queria compartilhar de novo, porque já tinha feito, né, casado as ideias. E assim ia. A primeira parte toda oral, eles falando bastante. Até as crianças que tinham mais dificuldade, os da educação especial, né, que também tinham muita defasagem assim, de escrita, eles conseguiam participar, porque eles iam colhendo, né, as ideias dos colegas, iam construindo as suas também. Terminava a construção, quando eram muitas ideias boas, a gente levava para votação, então também tinha todo esse projeto deles também aprenderem o que é democracia, né, de vencer a ideia mais votada, e aí a gente ia construindo. O registro feito, né, por nós professores, começando, tipo, vamos descrever o lugar, como é que vai ser esse personagem? Ele vai ter um nome, ele tem alguma característica específica? A gente ia também fazendo esses outros questionamentos para ajudar a alimentar a criatividade deles. Tá? E aí, acabavam construindo histórias. Eu não sei se eu tinha do Espantalho, eu trouxe algumas produções. Tem do Espantalho e os Passarinhos, no título. Até a questão da construção do título, né? Que nas histórias costuma ser também muito, ou não sei o que, fulano. A gente tentava deixar, eu não sei todos, mas ficava sempre para o final. Depois que a história tinha sido construída, ela já tinha sido registrada, e agora? Que nome a gente vai dar para ela? Como a gente pode dar uma pista do que a gente fez, né, que a pessoa queira ler a nossa história? E aí eles iam construindo. Essa do espantalho era de um espantalho muito sério, que nunca dava risada. As palavras no dia foi espantalho, parque aquático, que era o lugar, e o objetivo, contando piadas. Então tinha que ter essas três coisas. Nesse dia eu não pus o objeto encantado. Então era um palhaço muito sério, ele nunca dava risada. Ele foi, esse dia, até... Eu esqueci o nome do lugar. Parque aquático. E lá as crianças começaram a contar piada, tentar fazer ele rir, ele não ria de nada. Até que uns passarinhos, que as crianças associaram o espantalho com os pássaros que ficam, vieram, pousaram nele e começou a fazer cócegas. E isso fez o espantalho rir. E ele ficou feliz por ter dado risada e fez amizade com os passarinhos. Essa foi a história da sala. Né? Então eles fizeram várias construções assim, sabe? De ir chegando, e é muito fofinho. Eu ficava muito encantada de ver que às vezes a gente subestima um pouco a capacidade deles, né? Mas eles são muito capazes de construir histórias emocionantes, né? De colocar valores, de amizade, de família, de superação. E, enfim, ano passado deu muito certo nesse projeto, tanto que a gente está repetindo esse ano de novo. A gente acrescentou a parte de frases também para já começar que mais? Introduzir né, esse projeto na mesma, com a mesma brincadeira, né, de pegar palavras aleatórias, de deixar que eles tenham todo esse processo criativo.
Nas produções também, algumas, dependendo do dia, de como a turma estava, a gente fazia uma lista de palavras que podiam aparecer, criava um roteiro primeiro, né, já dando introdução para eles também do planejamento que precisa ser feito antes de fazer uma produção. A gente sabe que a produção de texto ela é algo que a gente precisa melhorar muito, em todos os níveis. Então, assim, para os pequenos, né, para o primeiro ano, a gente já foi plantando essa sementinha, né, de que eles precisam ter um planejamento, que eles têm que pensar na história toda e depois ir polindo ela para fazer uma história bem bonitinha. A gente fez aqui, não tem todas. Nós tínhamos um livro digital que a gente fez depois para as famílias, com as histórias das 3 turmas. A gente não conseguiu trazer, mas a gente pode tentar disponibilizar depois. A gente fez. E aqui, esse foi só com da minha turma mesmo. A questão de alunos que foram transferidos antes do ano, eu não consegui entregar. Mas, ó, no ano passado a gente fez, no segundo semestre, acho que foi quinzenalmente. Teve a Maçã Dourada, Caneta Mágica, a Festa de Lucas, o Espantalho e os Passarinhos e o Festival Misterioso. A minha preferida é a do festival. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá com a letrinha deles, eles também faziam os desenhos, tá? Eu acho que é isso. Conclui. E acho interessante, tem quantos? 3 minutos? O interessante disso, de todo esse processo, dessa construção, primeiro é que vinham com histórias prontas. Ou vou copiar da Chapeuzinho Vermelho, ou vou tentar copiar a mesma história. E quando eles viam essas palavras disparadoras, porque tinha vezes que eles iam sorteando, que eu olhava e falava, cara, como que eu vou ajudar a criar isso? Porque eram palavras que elas não se encaixavam. Né? Era uma festa num navio, um tubarão, um jogador de futebol, um palhaço. E você ficava, como você vai construir isso com o primeiro ano, que é agitado, que eles querem falar? Então tinha o respeito, né, o poder da fala, a espera. E tinha todo esse projeto, dava muito trabalho, porque você registrava na lousa como que vai ser o início, aonde que acontece, como, por exemplo aqui, né, vai acontecer no parque e tem o espantalho. Então pode começar no espaço sideral. Não, mas o espantalho com o parque ele não está combinando, vamos rever esse conceito. Aí você apaga e volta a refazer o conceito com eles. E começou com uma história, né, a minha turma com uma lauda e terminou com 2 laudas, com viagem no tempo, que eles tinham que recuperar uma coisa no passado para continuar. Então, o poder de criatividade da turma aumentou significativamente. A conversa para contar histórias, ela também foi ampliada, né, por conta de esforçar que eu tenho que encaixar tudo isso e tem que fazer sentido, né, para o leitor. E o livro ele ficou muito bacana, as 3 turmas que construíram o livro, ele ficou um livro bem grandezinho, com vários contos diferentes, e tem conto de suspense, conto de terror, e tem conto de fantasia. Então, assim, comédia, muitas. E a gente tem que sempre fazer essa inferência com eles, coloca o texto na lousa, aí depois eu lia. Professor, tem muito e daí? Porque era exatamente o que eles falavam, eu ia registrando. Com o erro da fala. Professor, tem uma palavra errada ali. Qual? Aquela. Então, mas como que a gente monta? Aí você já sai do texto, vai para a palavra e começa o processo de alfabetização pela palavra. Você volta para o texto. Professor, está repetindo muito, não sei o quê. Então, como que a gente pode mudar? O texto está cheio de ele. Então, vamos ver sinônimos. O que é sinônimo? Palavras que a gente pode substituir sem mudar o significado. Ele, dele, o espantalho, muda o nome. Isso foi trabalhando para eles terem, tanto que na nossa última avaliação, que foi a produção de uma carta para o Papai Noel, a carta ela tinha o destinatário, ela tinha para quem, como, tinha o vocabulário deles foram muito ampliados. Os pedidos foram criativos. Os pedidos tinha toda uma coerência. Por que eu estou pedindo isso, por isso, isso e isso? E ele encerrava, até teve uma que encerrou e falando assim, quero que o professor descanse porque ele trabalhou demais esse ano. Eu mostrei para o pessoal inteiro, olha que belezinha. Tá vendo que surgiu efeito, reconheceu. Mas mostrou que ampliou, né? O pessoal de primeiro ano vindo com palavras como sonâmbulo, hipnose, e você via que eles estavam com um vocabulário bem mais rico. Né? E esse foi o nosso trabalho, a gente está continuando, a gente está nas frases. No próximo semestre a gente já introduz os textos da mesma maneira, para o final do ano culminar com o nosso livrinho digital. E para quem quiser, os arquivos estão para downloads, é só baixar lá, entra. Esse não é o do livro. Não é o do livro, é só... Cartaz,
a atividade da fábrica com as cartas e a máquina de texto com as palavras disparadoras. Aí é só ela entrar lá, recortar, montar o painelzinho, ou um por turma também. A gente faz normalmente um por turma e faz uso coletivo, mas também dá para fazer individual para as intervenções. As frases é mais voltadas para grupos individuais e intervenções, e o texto mais coletivo. Era isso, muito obrigado pela atenção e uma boa noite. Desculpa, não lembro o nome de vocês, mas eu queria, sobre as frases, que eu estou no primeiro ano, então, vamos lá, primeiro nas frases. Quantas frases numa aula? Como que vocês escolhem quem é que vai montar as frases? Eles montam juntos ou a sala inteira? Eu quis visualizar a construção das frases, mas vocês têm uma escala, vocês fazem por ordem alfabética? eu vou falar a minha prática, que eu tenho as atividades permanentes, que é o uso do calendário, a chamada, são aquelas todas da primeira aula que a gente faz, e nessa tem a frase do dia. Então a frase do dia é um grupo que vai lá, né, porque eu preciso de pelo menos 4 alunos, 3 que sorteiam e 1 que registra, normalmente é isso. E eles sorteiam as palavras, fixam e a gente lê o que foi feito e eles fazem o registro dessa. Daí nós tiramos as palavras e para análise, se é uma palavra que tem que, é uma família silábica diferente que a gente está trabalhando, aí você já puxa ali e linka para abrir para o restante da sua aula, para o restante da semana. Tem outros momentos, por exemplo, na aula de leitura, a gente terminou, sobrou, eu coloco, como sempre trabalho em grupos, 4 ou 5 grupos, e cada grupo produz uma frase, depois vai lá na frente da sala ler qual foi a frase produzida. Então são as duas vertentes que dá para trabalhar. Muito obrigada. Você pode estender também de várias formas, né? Se quiser num primeiro momento, que é como eu fiz na minha sala aqui, eles são muito assim, tipo, não sei como é para fazer, são muito inseguros. Eu faço a primeira vez coletivo com todos, para apresentar o material. Então, quem vem sortear são os ajudantes, aí mostra, aí passa em todo mundo, aí vê se eles conseguem identificar o que é. Aí monta ali primeiro, constrói junto a primeira vez. Na segunda passa para os grupos e, posteriormente, que aí é o objetivo meu, é que eles também façam individuais ou em duplas, grupos menores, para produzirem mais frases, para poder pegar também que eles têm mais dificuldade. Senão eles ficam escondidinhos nos grupos quando tem outras crianças que são mais protagonistas, né? Então, diversificar também a maneira ajuda para que seja mesmo um desafio maior, tá? E no dia da correria, que tem 10 mil atividades para fazer, livro e currículo e lá, a gente ensaio de festa que está chegando. Nesse momento, a gente não usa a fábrica, mas usa a frase. Então, fulaninho, vamos criar uma frase juntos. O fulano fala para quem, o outro fala onde e o outro fala o que ocorreu. Né? E faz ali rápido, no oral, registramos, conversamos e vida que segue. E ali vai, né, os improvisos e as adaptações. Tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, muito bom, muito bom. Alimento para a gente. Bom, então vamos lá. Fechar com a Maria Luciana. Cadê? Tá bom. Maria Luciana, Rosalba, William. Eles não puderam vir. Eles não vieram.
Boa noite. Bem, eu estou um pouquinho mais nervosa do que eu imaginava. Então, esse trabalho foi uma proposta para as aulas de ciências do primeiro ano, né? Eu sou professora do primeiro ano B, da Escola do Luiz de Araújo, e a professora Maria Luciana, ela é a professora do primeiro ano A, e o professor William é o professor de apoio, que na minha sala tem um aluno autista, e ele vem acompanhando o trabalho com ele na sala de aula. E no nosso trabalho de ciências, no primeiro bimestre, quando nós sentamos, eu e a professora Maria Luciana, nós fizemos uma lista de atividades para o trabalho do mês, né, do bimestre. E aí nós, na nossa escola, tem um espaço da horta, então nós propusemos o plantio da couve para que atraíssem os ovos da borboleta, para a gente pegar os ovos e colocar no borboletário. O professor William, ele fez o borboletário, né? E as crianças, elas tiveram a oportunidade de fazer a horta com todos aqueles instrumentos, porque na nossa escola, o bibliotecário, o Evair, ele gosta muito de cuidar de plantas, então ele tem todas as ferramentas necessárias para cuidar de uma horta, e são ferramentas pequenas. Nós pedimos emprestados esses instrumentos para ele, e nós fomos no nosso espaço de horta e as crianças fizeram a horta, nós trouxemos as mudas, eles plantaram e eles molharam as plantinhas com um regador bem pequenininho, né, para várias crianças participarem do processo. Depois eles acompanharam o nascimento das lagartas e eles foram observando a cada dia, né, a evolução. Deixa eu pôr aqui nas fotos. Aqui, ó, as crianças cuidando da horta. Esse aluno é um autista não verbal e ele adorava. Todos os dias que ele chegava na escola, ele já pedia para pegar o regador, ele gostava muito de molhar a horta. Então nós colocamos ele. Aquele era um borboletário, né? Foi feito bem simples. Depois nós colocamos as couves, a gente tinha que colocar as couves para as lagartas, fazer essas trocas e as crianças ficaram encantadas, né, elas tinham que limpar o borboletário, né? Tinham que limpar, tinham que cuidar, e o professor William, ele tinha um aplicativo no celular que é um microscópio, e ele colocava o celular perto das lagartas e projetava na lousa digital. Então dava para ver todos os detalhes, né? E assim, a nossa conclusão, né, que foi um trabalho muito simples, né? Foi uma coisa bem simples, mas foi muito interessante para nós e para as crianças, porque elas tiveram assim uma oportunidade de observar, de acompanhar, de perceber. E no dia que as lagartas nasceram, que as borboletas saíram do casulo, foi durante a aula, né? Foi uma quinta-feira de manhã, e aí o borboletário ficava na sala, e aí elas viram o casulo abrir, a lagarta sair, e aí nós fomos soltar as lagartas no jardim da escola. Foi uma atividade simples, porém muito gostosa para as crianças. Bom, obrigada. Bom, agora eu vou chamar todos os que apresentaram aqui, né?
aqui na frente. Eu vou deixar um tempinho, se quem tiver perguntas, vou chamar novamente para vir. Então, você nem vai embora, fica aqui. E nós também vamos entregar um certificado, né, de agradecimento para vocês. Mas eu gostaria de saber quem tem alguma pergunta para os colegas aqui, parceiros de vocês, do Fundamental 1. Quem tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Ninguém tem nada? Nenhuma consideração? Eu fui anotando algumas coisinhas aqui. Não é uma pergunta, né? Expressar para vocês o quanto foi inspirador e gratificante para mim participar dessas apresentações. E eu saio daqui hoje mais motivada a buscar, né, alternativas diferentes, a inovar. Eu acho que o que vocês têm feito, eu fiquei pensando aqui durante todas essas apresentações, quanto isso está marcando a vida dessas crianças. E eu não tenho dúvidas de que vocês são professores inesquecíveis, né? E foi muito inspirador para mim. Eu quero registrar aqui de coração assim, um parabéns a todos vocês. Obrigada. Acho que cada um tem a sua particularidade, né, o centro de interesse. O quanto que foi interessante mostrar as conquistas das crianças em termos de aprendizagem em um formato aí diversificado e não aquela situação de carteiras enfileiradas e tudo mais, né? As Olimpíadas, né? O quanto é interessante, né, trazer outra cultura, né, atrelado aí até mesmo a uma questão hoje que vai estar presente nas nossas discussões, nos nossos trabalhos, que são as Olimpíadas, né? Então foi altamente enriquecedor. Trabalho com a Esther, nossa, foi assim maravilhoso, né? Eu percebi assim, eu acho que o que me emocionou literalmente foi ver a interação das crianças, né? O quanto que falar de inclusão é falar de humanização. E as crianças, elas são puras, elas são puras. Muitas vezes nós nos esperneamos, né, com as inclusões, mas o quanto as crianças são receptivas a isso, o quanto nós precisamos aprender com as nossas crianças o significado de educação inclusiva. Né? Estamos ainda engatinhando, eu falo, na educação inclusiva. Falta muito para a gente chegar nesse nível de interação que eu vi ali no trabalho com a Esther. Rodrigo, Mariana, né? Tirou fôlego de mim essa experiência. Nossa, o quanto foi divertido. Até eu queria entrar nessa sala, tá? Eu quero um dia nessa escola, que pode me convidar. Eu quero participar da construção de um texto desse. Achei divino. Levem para a sala, gente, parece que é contagiante. Foi assim, para mim, fiquei assim, admirada, encantada. E professora Rosal, né? Trabalhar com a vida, né? Trabalhar com as crianças tendo esse contato com a natureza. O quanto que as nossas crianças estão afastadas da terra, estão longe de enxergar a importância das borboletas para a vida e tudo mais, né? E a escola tem essa necessidade, sim, né? Na educação infantil nós estamos falando muito do desemparedamento, né? E no ensino fundamental também. As crianças precisam, gente, saúde, não é perda de tempo, ir lá para fora, contar história, isso não é perda, isso é ganho de tempo, né? Cuidar da horta. Eu falo que uma lei que os vereadores tinham que colocar. Toda sala tem que ter um vasinho de flor, um aquário, seja o que for. O ser humano precisa aprender a cuidar. Né? Quando nós cuidamos de algo, nós estamos realmente nos doando para o outro. Né? Oi? Acho que é por isso que eles se adaptam tanto também às crianças da educação especial. As formas de cuidar, né? Ou zelar, as crianças precisam. Então, nós fizemos aqui
tá? Um agradecimento em nome da Secretaria de Educação, né? Um mero papel, mas que significa muito, né? O quanto que vocês mostram e revelam para a gente o quanto Paulínia, a educação de Paulínia, está fazendo a diferença. E vocês estão contribuindo com isso, tá? O nosso muito obrigado. Muito bem, muito bem. Bom, gente, mostra pra gente tirar uma foto, alguém aí, dos nossos exitosos professores, né? Que tanto contribuem e estão contribuindo com a educação de qualidade. Ó, silêncio. Sala de aula. Obrigada, pessoal. Palmas para eles. Eu só gostaria de fechar com algumas palavras aqui que eu escrevi. As experiências e práticas pedagógicas apresentadas nessa noite expressaram os desafios vivenciados no ambiente escolar, que visam melhorias na qualidade da educação frente ao cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação. Registramos o nosso muito obrigada por todos os professores que, assim como a epígrafe ali, né, que elucida o projeto Práticas Exitosas da Educação, Diálogos de Professor para Professor, da educadora Maria Montessori, que diz: as pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Vocês, professores, compartilharam tesouros maravilhosos que poderão inspirar muitos outros colegas. De coração, nosso muito obrigada. Boa noite para todos. Não só pela apresentação, mas pelo trabalho diário, Tô te filmando. É bonita, tá? Bonita, emagrece. Eu tô sem respirar agora. Parabéns. Parabéns.